seus tablets e colocassem João, no capítulo 13, nós vamos ler do versículo 3 ao 5. João 13, no capítulo 3 a 5. Amém? Amém. Vamos lá. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Amém? A gente precisa, para poder entender um pouquinho essa palavra, a gente precisa voltar e entender o contexto vivido naquela época. Tá? Lá no tempo de Jesus, as pessoas chegavam nas casas e era lavado os pés. Muita gente andava, naquela época não tinha sapatos fechados, os tênis, eram sandálias, e muita gente andava de sandália, chinelo e descalço. Ou seja, os pés, com certeza absoluta, era o órgão do nosso corpo, a parte do nosso corpo mais suja que tinha. Porque as ruas eram de terra, tinha deserto, e os pés eram sujos. Essa é a primeira parte desse contexto. A segunda parte do contexto, e é nesse ponto que eu acho que a gente vai se focar hoje, é porque no contexto daquela época, somente lavava os pés, quando as pessoas chegavam no local, o mais abaixo de todos. Geralmente eram os escravos, ou até as mulheres. O menor de todos que estavam naquele ambiente é o que se punha, é o verdadeiro serviçal. E eram escravos mesmo. E aí, eu me pego com esse ensinamento de Jesus. Jesus está na noite da ceia, na Páscoa, e Ele é o líder, Ele é o Messias. A palavra já diz que Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Isso nos deixa bem claro que não tem nada acima de Deus. E mesmo assim, Ele sendo o mais alto de todos, Ele sendo o líder, o Pai, Ele pega a toalha, coloca na cintura, se ajoelha no chão e lava os pés de todos os seus discípulos. Ele lava o pé e Ele seca o pé. Em sinal de amor, está lavando os pés de purificação. Mas um dos maiores ensinamentos que Ele nos traz, que é nós servirmos, e não o de ser servido. Jesus, Ele não está preocupado naquele momento com a posição social dele, porque Ele era o líder. Ele estava ali e foi Ele que ministrou a Santa Ceia. E Ele sabia que logo mais não estaria conosco. Ele sabia o que lhe passaria. E quando eu li isso, a gente se coloca nessa situação e eu sinto vergonha de mim. Sabe por quê? Porque Ele sabia que Judas ia traí-lo.
E ele lavou os pés de Judas. Ele sabia que Pedro ia negá-lo. E ele lavou os pés de Pedro. E aí eu me coloco nessa posição e alguém me faz uma pequena ofensa no trabalho, algum cliente, fornecedor, seja o que for, eu não posso ser hipócrita. Eu acho que eu jamais, numa situação normal, lavaria o pé de quem me ofende. Lavaria o pé de quem ia me vender por 30 moedinhas. E Jesus não está preocupado com nada disso. E no sinal de humilhação, de amor, ele lava os pés. O que isso significa? Que não importa a tua posição, ame o teu próximo e sirva o teu próximo. Ah, mas isso aí eu já faço, eu já ajudo. Então só deve ter acontecido comigo, né? Quando a gente vai nos lugares, o Guerra, que já foi diretor de empresa, James está aqui, que é um grande advogado, todos nós, a gente vai nos lugares, quando a gente vai numa posição um pouco maior de prestador de serviço, um presidente de uma empresa, será que ele teria coragem de servir um café para um office boy da empresa? Não. Sabe por quê? Porque a gente fala assim, mas peraí, eu tenho que ser servido. Eu vim aqui para resolver o problema da empresa. Eu tenho que ser bem tratado. Eles têm que me servir o café. E eu não estou dizendo da copeira que recebe o seu salário para isso e para servir. Eu estou dizendo, na nossa cabeça, entra a nossa vaidade. Entra o nosso orgulho. E a palavra nos diz, aqui um pouco para frente, que o orgulho precede a queda. E a vaidade também. E a humildade? Eu já vou citar o versículo. A humildade precede a honra. E se nós não estivermos, não entendermos essa passagem, e se nós não tivermos Jesus no nosso coração, se nós não tivermos o olhar de misericórdia dele para com as pessoas, a gente vai querer ser servido. Porque a nossa natureza, desculpa irmãos, ela é podre. Ontem a gente estava num curso e o palestrante falou assim, nós somos podres, fica aí 2 dias. Até que ele deu bastante, porque eu um dia sem tomar banho já complica. Fica 2 dias sem tomar banho, fica 1 semana sem tomar banho. Nossa essência, o coração do homem é enganoso, assim diz a palavra. A gente pensa a maldade. A gente, se não tiver Cristo no nosso coração, se não tiver Cristo na nossa vida, na nossa mente, não sairá coisas boas. Quiçá a gente se humilhar para servir o próximo. Eu conheci uma pessoa no Nordeste, quando eu morei 1 ano, 2 anos quase, em Campina Grande, na Paraíba. E uma pessoa ficou 30 dias me servindo, que até mudar para lá, era motorista da empresa. E aí sábado, indo, aí eu falei, não. Eu falei para ele, pelo amor de Deus, vai para sua casa. Eu vou ficar aqui no hotel antes de me mudar, vai cuidar da sua família e tal, você já está fazendo muito por mim. Você está me servindo demais. Além de eu não merecer, já não tenho o que fazer. E aí aquele rapaz, eu fui para lá cheio de diploma, cheio de títulos, com um cargo bom. Aquele rapaz que era motorista da empresa, virou para mim e falou assim, olha, doutor, vice, eu aprendi com meu avô que quem não vive para servir, não serve para viver. E eu tive esse ensinamento e nem linkei com a palavra. Mas é isso que Jesus está dizendo hoje. Se a gente não servir o nosso próximo, não amar o nosso próximo, cuidado, para que a gente não sirva para nada.
Eu já falei isso aqui uma vez, quando a gente anda pela rua e vê um mendigo, a gente pega e já julga. Olha o tamanho daquele cara. Aquele cara não quer trabalhar, ele não quer. Ajudante, servente, ele não quer. Aquela mulher mais forte que eu, ser faxineira, ela não quer. A gente já julga. Mas a gente não sabe o porquê que ela chegou naquela situação. E eu digo que quando você olha uma pessoa numa situação dessa, e você recrimina, essa pessoa não está doente. É você que está doente. É o teu coração que está endurecido. E eu não vou entrar no mérito do problema social. Eu estou dizendo que nós precisamos. A Bíblia diz, ser o menor. Porque sendo o menor aqui, nós vamos entrar e ser o maior no reino dos céus. Amém. Então a gente não pode deixar que os elogios, que as nossas vitórias profissionais, que o nosso sucesso, o nosso avanço, penetre na nossa vida e faça com que a gente saia daquela situação extremamente vaidoso e orgulhoso. Eu digo por mim, eu antes fazia e acontecia, eu achava que fazia e acontecia. Quem me conhece aqui sabe que eu fazia, abro empresa em 40 minutos e faço aquilo lá. Depois que eu conheci verdadeiramente Jesus Cristo, que eu me converti, eu sei que eu não faço nada se Ele não me capacitar. E é Ele que me capacita e as coisas acontecem. E Ele me capacita pela graça e pela misericórdia. E a gente precisa entender. Porque quem somos nós? Eu, pelo menos, falo por mim, eu sei que eu não sou maior que Jesus Cristo. Jesus Cristo cita que João Batista ainda era o maior dos homens. E ele fala, eu não sirvo para uma rata sandália. Se eu sei o que eu sou e não posso comparar com Jesus, se Jesus lavou os pés imundos das pessoas, quem sou eu para ser mais do que alguém aqui presente, na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, no meu trabalho? Quem somos nós perante ao reino de Deus? Jesus Cristo teve uma humildade muito grande para servir. Depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse, quando terminou, ele voltou-se para os apóstolos e perguntou. Está no versículo 12 a 17, desse mesmo capítulo de João 13. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mais uma vez, Jesus Cristo está dizendo, eu sei quem eu sou. Vocês dizem que eu sou o Mestre, e eu sou. Mas vocês entenderam o que eu fiz? Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Jesus Cristo é mestre. Ele deixa bem claro, o presidente da empresa é o presidente. E não estou desmerecendo o office boy, pode ser o faxineiro, pode ser o gerente, pode ser o auxiliar. Eu estou dizendo só por hierarquia de cargo. Jesus Cristo está dizendo assim, está bem claro. Vos digo que o servo não é maior que o seu senhor. Ele respeita as hierarquias, ele sabe das hierarquias. Mas ele diz, ei,
para mim, são todos iguais. Então, não é? Você não precisa chegar na sua empresa amanhã e sair servindo café para todo mundo, até porque você vai tirar o salário da tua empregada que você paga para isso. E vai gerar problema. Mas eu estou dizendo que você chegar amanhã, abrir a porta, as pessoas têm que ver Jesus Cristo na sua vida. Você tem que chegar amanhã e falar assim: bom dia para o teu porteiro, bom dia para o faxineiro, Deus te abençoe, como você está? Bom dia, você vai passando nos departamentos, cumprimente as pessoas. Sabe por quê? Tem um ser humano ali tem um coração, que talvez não esteja na sua situação, só por questão financeira, ou por questão de oportunidade. De repente, quantos casos a gente vê isso em empresas, você fala: nossa, vou falar com o gerente, porque o diretor lá o gerente é bem melhor que ele, bem mais competente. É assim com o time de futebol. Joga o filho do diretor. Então, o que eu estou dizendo é: você tem lavado os pés do seu próximo? Ou você chega no teu dia a dia, no trânsito, na tua casa: hoje eu estou meio bravo com minha mulher, não quero nem saber. Hoje minha mulher me irritou, não vou nem falar com ela. E vice-versa. Como você tem se portado? Você se porta com servidão para o teu próximo? Ou você está naquela posição de: não, eu já alcancei, eu sou o que eu sou hoje, e hoje eu mereço, eu alcancei com o suor do meu sacrifício, eu mereço ser servido. Deixa eu te falar, você não merece nada, nem eu. Porque Jesus Cristo deixa bem claro, Deus dá autoridade para ele, ele diz: vocês dizem que eu sou o mestre e eu o sou. Vocês dizem que eu sou Deus e eu o sou. Mas eu vou lavar o teu pé, para que você entenda que nós somos iguais. Para que você entenda que você não é mais do que ninguém. Para que você entenda que não importa como você vem na minha presença, sujo, imundo, eu não tenho nojo de você, porque eu conheço o teu coração. E assim diz o Senhor hoje para nós, igreja. Não importa como você vem diante de mim, eu limpo teus pés, eu te purifico, e você vai estar comigo até a eternidade. Deus tem um plano de salvação na nossa vida. Ele está dizendo isso: eu não vou mais estar com vocês. Se você pegar de novo, lá no comecinho, está dizendo, Deus estava voltando para Deus. Jesus já estava voltando para o Pai, vencendo a morte, ressuscitando no terceiro dia, mas não estaria mais conosco. E dentre inúmeros ensinamentos que Jesus Cristo nos diz, nos ensina, eu gosto muito desse. Que ele diz: será que de uma vez por todas vocês não vão entender que para mim não existe diferença social? Não existe diferença intelectual? Que para mim não existe diferença financeira? Que são todos iguais. Porque aquele que me aceitar e confessar com a boca e o coração já não é mais criatura, é chamado de filho. E se todos nós somos filhos, nós somos irmãos. A gente, uma vez por todas, precisa entender o nosso papel no reino, o nosso papel na sociedade. Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade e servidão. Ele curou. Ele cura muito. Vai me curando até hoje as minhas feridas.
Ele vem com o seu bálsamo, ele vai lá no ponto e cicatriza. Eu choro, eu esperneio, eu brigo, eu discuto. Mas eu não nego que Ele me ama e que cuida de mim. Sem distinção. E da maneira que eu chegar, Ele me recebe. E Ele lava os meus pés. Não importa como você está aqui hoje. Você tem um pai que não está preocupado de ser o dono de tudo. É um pai que se ajoelha na tua frente e lava os teus pés. Eu não sei quanta sujeira você está trazendo debaixo do teu tênis hoje. Eu não sei quanta sujeira você levanta o tapete e põe para baixo escondido. Vinde a mim, os fracos e oprimidos. E é assim que diz o Senhor. Vem do jeito que você está. Que eu quero. É você, porque eu conheço o teu coração. Olha o que Jesus fala aos discípulos. Está lá em Marcos, versículo 10, 42 a 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações a dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Olha só, eu sei quem é presidente, eu sei quem é tudo, eu sei quem é todos os cargos. Mas Jesus diz: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Vou repetir. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu acho que se nós pararmos neste versículo, posso acabar a pregação de uma forma tranquila. Se nós refletirmos nisso, eu não preciso mais nem continuar falando. E eu rogo pela sua vida que essas palavras penetrem o teu coração como penetrou no meu, e não fique só nos seus ouvidos. Jesus está bem claro. Se você quer ser importante para Deus, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja escravo. Eu não estou falando para você chegar e tirar o teu cargo da empresa e falar: não, vou voltar lá. Você já fez a caminhada. Você já foi office boy, você já foi auxiliar, você já foi vendedor, você já fez a tua caminhada. O que eu estou dizendo é o seguinte: ele fala, o Filho do Homem, eu, Deus, na terra, vim para servir. E vim para dar minha vida em resgate, em salvação, pela tua vida, pela minha, pela nossa vida. E aí, quando eu falei que eu fico sem graça, e que eu fico chateado e aborrecido comigo mesmo, é porque a gente lê a Bíblia, a gente estuda, a gente discute, a gente prega a palavra, mas toda vez que a gente prepara a palavra, Deus ministra primeiro no nosso coração. E aí, Deus me faz lembrar quem é Ele e quem sou eu. Por quê? Porque no dia a dia a gente esquece. Porque você começa a fazer, amanhã eu vou ter uma vitória, vou ter outra, fala, não, eu sou o cara, eu faço e acontece mesmo. Aí daqui a pouco a gente passa no prédio, mas a recepção está cheia, então eu passei lá, eu aperto o botão, eu tenho meu crachá, eu passo no crachá, eu subo o elevador. Enquanto, às vezes, um simples bom dia teu, um sorriso, alegrou a vida de uma pessoa que passou a madrugada em claro, com um filho no hospital e você nem sonha. Às vezes aquela pessoa que à noite vai tirar sua própria vida, que está numa depressão profunda, às vezes o teu sorriso e fala para ele, bom dia,
o cara fala, opa, Deus te abençoe. A palavra manda nós abençoarmos a vida das pessoas. Eu não estou dizendo para você fazer como alguns fazem, como eu faço, ó, Deus te ama, e aquela coisa, e orar. Não, estou dizendo para você sorrir para o teu próximo. Que às vezes um simples sorriso teu, um bom dia, Deus te abençoe, essa pessoa fala, peraí, Deus me abençoe? Eu vou tirar minha vida hoje, como é que Deus me abençoe? E aí vem outra pessoa e dá um sorriso, e mais uma pessoa dá um sorriso, e fala, opa, peraí, as pessoas estão me enxergando. Às vezes a gente precisa, a gente não sabe o que as pessoas precisam. Se Deus não nos revelar, o Espírito Santo não nos der a revelação, a gente não sabe o que está passando na vida, nem da tua esposa, nem da tua filha. Que essas cabecinhas só Deus é que sabe, né? Coisa linda do tipo. Mas, todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem as suas dores. E um simples abraço, um simples Deus te abençoe, às vezes um simples eu te amo, resolve todos os problemas. E aí eu me deparo com isso e falo, nossa, eu oro hoje para Deus curar, eu oro hoje para Jesus Cristo curar, eu falo da palavra dele, dos ensinamentos dele, eu sei quem é ele na minha vida, eu sei o que ele fez, e mesmo assim me diz, eu vim para servir. Aí eu me coloco na posição e falo, meu Deus, o Senhor que cura em teu nome, que passou o que ninguém passaria por ninguém aqui, ninguém está disposto a ser humilhado, a tomar chibatadas, a tomar cusparadas na cara, a apanhar, a ir para uma cruz, a sofrer, ninguém faz isso por alguém. E ele fez por amor de nós. E quem deu sua própria vida para resgate de muitos, diz, eu vim para servir. E nós? E você que está aqui hoje, junto comigo? Você veio aqui para quê? Ah, eu vim para o culto. Não, você veio na vida para quê? Você veio para servir? Ou você veio para a condição de ser servido? Você veio para entender os problemas das pessoas sem julgá-las? Ou você veio para aumentar a fofoca? Aumentar a inveja? Aumentar a roda de escarnecedores? Qual é o teu papel na tua vida? É o de serviçal? É o de escravo? Ou é o do governante? Deixa eu te falar. Se você está achando que você é o maior aqui na terra, e você não serve ninguém, não tem humildade no coração, você vai ser o menor no reino dos céus. Que a gente possa sair daqui hoje com essa reflexão na nossa mente, no nosso coração. Se você acha que você é o maior, você vai ser o menor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, não sou eu que invento. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha o que o Tiago disse no capítulo 4, no versículo 6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vocês conseguem entender? Se você não for humilde, Deus se opõe a você. Se você for arrogante, se você for prepotente, Deus se opõe a você. Provérbios, 3 versículos nós vamos ler. Provérbios, bem curtinho, no capítulo 15, no versículo 33 diz: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eu falei que ia citar a parte bíblica. Aqui a gente não inventa nada.
O Senhor ensina a sabedoria. Eu profetizo hoje na sua vida que você tenha a sabedoria para cuidar das suas situações, em nome de Jesus. Provérbios, no capítulo 18, verso 12, diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Ele está dizendo, antes de você cair, é porque a vaidade tomou conta do teu coração. A vaidade tomou conta do teu eu. E é uma briga que nós temos aqui sempre, eu e o Guerra. A gente toma os nossos cafés, a gente conversa, a gente ora, a gente fala todo dia, fala, olha, se um dia, se nós dois, nós se acharmos um pouquinho na palavra do Senhor, puxa minha orelha e me avisa. É uma preocupação, porque Deus usa a vida de todo mundo, usa a nossa vida, a gente ora, as pessoas são curadas, mas são curadas pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Não é pela oração do Guerra, não é pela oração do Manuel. Se nós deixarmos a vaidade tomar conta, Deus diz, antecede a queda. Você vai cair. E vai cair sozinho. Seus pseudos amigos, na hora da tua queda, todos vão embora. Eu te garanto isso. Quem já teve dinheiro aqui e passou por uma situação de não tê-lo mais, sabe que aquele monte de amigo que ia no churrasco, que ia tomar cerveja, nem atendeu o teu telefone e vai, porque quando tocar, vai falar assim, ixi, vai me pedir dinheiro, e nem atender, eles vão te atender. Mas Deus diz, vinde a mim. Está pesado o teu fardo? Toca teu jugo comigo, porque o meu é leve. Ele diz isso. Toca comigo. Eu estarei com você até a consumação dos dias. Ele não nos abandona até o final. O teu amigo pode ou vai, não vou nem profetizar, mas os teus amigos podem te abandonar. Mas Deus, aquele que veio para servir, não te abandona. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Em algumas traduções diz, e o espírito vaidoso. O orgulho vem antes da destruição. O orgulho não vem antes da vitória. Ele vem antes da destruição. E o espírito vaidoso vem para finalizar. Ele vem antes da queda. Então você fica arrogante, você fica prepotente, você fica vaidoso. Você tira a honra e glória de Deus na tua vida. São as pessoas que infelizmente se perdem. E elas fazem e elas acontecem. Eu tenho vários amigos que fazem, já falaram isso. Não, a pessoa não fecha um negócio se não ligar para mim para a pessoa para orar. E eu falei para um amigo meu, cuidado querido, porque inverteu os papéis. Quando ela te ligar, faça o bem para você mesmo, não atenda, porque ela tem que falar com Deus. Você orar e abençoar a vida de uma pessoa é uma coisa, mas você trazer as pessoas para a tua dependência é outra. A nossa dependência está naquele que veio para servir. Efésios, capítulo 4, versos 2 a 3. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Aquela hora que você quer matar a sua mulher, a hora que você quer matar o seu marido, o seu filho, aquela hora que você quer matar o teu chefe, porque tem gente que é só o sangue, né? Aquela hora, Deus fala assim, seja dóceis. Aquele que veio para servir, que morreu por ti, fala assim, seja bondoso e paciente. Mas eu não consigo, não tem problema. Eu não consigo caminhar 10 quilômetros. Mas se eu não tentar, eu não der o primeiro passo, eu não vou sair do lugar. Mas eu não consigo ter paciência. Clama a Deus. Deus, me ajude.
a ser uma pessoa melhor. Me ensina. Eu não sei. Eu conheço agora a tua palavra e eu não consigo pôr em prática. Qual é o problema? Deus quer a verdade. Mas Deus já conhece o teu coração, mas Ele quer te ouvir. A palavra diz, perdoa. A gente tem que orar. Nós ouvimos ontem. Aí o Pedro chegou e falou assim, perdoa 7 vezes? Você vê que ele foi abusado, né? Não falou nenhuma vez. Perdoa 7? E não perdoa 3 vezes? Como era na época? Não. Dobra e vou por mais um. Senhor, eu perdoo 7. Não. 70 vezes 7. E mesmo sabendo disso, um dia eu fui orar por uma situação pessoal minha. E eu sabia que eu tinha que orar pelo perdão de uma pessoa. A gente não pode ser hipócrita. Eu virei e falei assim, Deus, hoje não. O Senhor me perdoa. Hoje eu não consigo orar. O Senhor perdoe ela porque vai ser uma oração hipócrita. Vai ser uma oração falsa. Pelo contrário, Senhor, eu vou respeitar o Senhor e não vou aqui tentar enganar o Senhor. Mas eu vou te pedir, coloca mais amor no meu coração para que eu possa perdoar, porque ainda está doendo e sangrando muito. E no dia seguinte, às vezes demora, o meu graças a Ele foi no dia seguinte, eu consegui orar para que Deus a perdoasse e eu a perdoei. Então, se você não está conseguindo servir, não tem problema. Abre o seu coração para Deus e fala, Deus, eu não consigo ser servo. Eu ainda tenho um negócio que me impede. Eu ainda tenho essa amarra, essa trava na minha vida que não me deixa eu ser servo. Porque aí você está naquele momento abrindo o seu coração para Deus e Ele vai entrar e vai trocar o seu coração que está endurecido pela vida por um coração de carne. Um coração segundo a vontade dEle, que é perfeita e agradável. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você. É fácil? Pelo menos na Bíblia, eu nunca li nenhuma passagem dizendo que as coisas iam ser fáceis. Se alguém leu aí, precisa rever a versão bíblica, porque tem algo errado. Olha que ensinamento Jesus diz. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a você mesmo. É fácil você considerar os outros superior? E aquele que te ofende? E aquele que te machuca? É fácil servir? Não, mas Jesus lavou o pé daquele, logo depois ele voltou na ceia e falou para Judas, faz o que você tem que fazer. Para depois os incrédulos falarem assim, não, mas ele fez e Jesus nem sabia. Jesus é perfeito. Ele diz para Judas assim, quando ele dá o pão molhado, que Satanás entra em Judas, ele falou, apressa-te, vai lá e faz o que tem que ser feito. Deus é Deus. Ele sabia que ia ser traído e falou para o cara, vai. Quando Judas volta, ele fala assim, ele chama Judas do quê? Foi amigo. Mesmo depois de traído, Jesus Cristo chamou Judas de amigo. Porque quando ele chamou todos de amigos, Judas não estava presente, estava vendendo ele. Jesus Cristo, hoje e sempre, é teu amigo. E se Judas quisesse fazer o conserto ali, teria feito, mas já estava escrito. Então não importa o que você fez para Deus, se arrependa, confesse os seus pecados, porque você tem um amigo que vai lavar o teu pé imundo, porque o nosso pé é imundo. Nosso pé é fedido.
Ai, eu não tenho chulé. Fica 3 dias sem lavar ele. Amém? Para finalizar, eu estava até fazendo umas perguntinhas e pensando para que Deus me ajudasse. E eu pensei assim, ó, o que a gente deve fazer com os outros? Olha que legal. Devemos procurar o melhor nos outros e buscar servir os outros como Jesus fez. Eu não posso ficar olhando para os teus defeitos. Você tem qualidade. Então, qual é o meu foco? Nos teus defeitos ou no que você tem de melhor? Todos nós temos coisas boas e ruins. A gente precisa só mudar o foco de como olhar as pessoas. Mas o fulano não merece. Você já julgou. E você merece? Mas o cara, só o sangue. É o sangue. É o problema dele com Deus. Seja servo, seja escravo, seja o menor, seja humilde, porque você vai estar comigo na eternidade. Você não ficará com dor e ranger de dentes para o resto da sua vida. Ah, mas e ele? Sabe aquele ditadinho que a gente faz? Ema, 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 cada um com os seus problemas. Eu até ponho uma vírgula agora. Depois que eu conheci Jesus, é ema, 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 cada um com os seus problemas, vírgula. Mas eu vou orar por ti, porque eu sou servo. E eu gostaria que você estivesse comigo na eternidade. Eu gostaria que Jesus fizesse com você o que fez comigo. O que fez com Paulo, que era Saulo, que matava os cristãos. Mas que Jesus tirou a escama dos olhos dele. Eu queria que hoje nós vamos orar, mas que verdadeiramente Deus tirasse as escamas dos teus olhos. Que verdadeiramente hoje você venha entender que o maior de todos veio para servir. E que a nossa situação, a nossa posição no reino de Deus é a de servo. É a de servo.